Boa noite, começa agora mais um Jeff Araújo Entrevista, aqui pela Rádio Senac. Estamos em um mundo cada vez mais dinâmico e globalizado. Com isso, os meios de comunicação têm estado em grande expansão, com a TV, o cinema e a internet cada vez mais em alta. Por essa razão, o assunto de hoje é profissionais de comunicação. Eu converso hoje com um multiprofissional. Ele é ator, dublador, narrador de audiolivros, apresentador de podcast e ex-aluno do Senac. Com vocês, Wanderson Sampaio. Boa noite, Wanderson. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Boa noite, galera. Prazer imenso estar aqui conversando com você, Jeff. Igualmente. Wanderson, hoje você tem sido a voz de personagens em animações e séries, né? Personagens importantes. Mas como foi o começo de tudo isso? Como você percebeu que queria trabalhar como dublador e como foi o seu início no ramo da dublagem? É aquele negócio, né, cara? Quando a gente é criança, a gente assiste as coisas com 10, 11 anos de idade na televisão. E quando a gente se depara, a gente vê que tem um profissional ali fazendo a voz daquilo, é como se abrisse um mundo na nossa cabeça, né? E aí, quando eu tinha 10, 11 anos, eu falei, putz, tá aí, eu quero ser alguém que faz essa voz. E acho que o que deu starter pra mim foi uma entrevista do Wendel Bezerra pra Band, num desses programas da tarde, sabe? Eu não lembro qual que era o nome do programa. E eu falei, putz, quero ser dublador, quero trabalhar com isso, né? Certo. E qual foram os primeiros estúdios que você atuou? Ó, eu me formei em 2017, né? E tirei o DRT em 2017. O primeiro estúdio que me deu uma oportunidade é até meio complicado de falar, mas foi o de Campinas, né? Que foi o da Dubbing Company, né? Que foi os estúdios que estavam abrindo oportunidade para quem tá começando, né? E aí eu me desloquei. Na época eu morava no litoral de São Paulo. Eu tinha que de Mongaguá, que é onde eu morava, para Campinas, duas, 3 vezes por semana, né? Fazia um verdadeiro bate e volta, né? Era uma viaginha aí de 3 horas aí para fazer, sei lá, 30 minutos de gravação, né? Interessante. Quais são suas principais referências, assim, na dublagem? Eu acabei de falar aí do Wendel Bezerra, mas eu tenho muito apreço pelo pessoal mais velho, assim, né? Orlando Drummond, Mário Monjardim. Aqui em São Paulo, São Paulo / Rio de Janeiro, tinha o Newton da Mata, né? Apesar de eu nunca conseguir alcançar nenhum tipo de grave desse pessoal, né? Minha voz é uma voz jovem, né? Eu sempre tive referência desse pessoal mais velho, dessa velha guarda aí dos anos 90, né? Ô Wanderson, além de filmes, séries, animações, você fez diversas dublagens para reality shows, né? Para TV por assinatura. Mas eu queria saber, assim, para o dublador, o processo de você dublar e interpretar uma pessoa real difere conforme o produto, ou seja, conforme o personagem? Dublar uma pessoa é igual dublar um personagem? Então, o reality show, eu acho que ele é um processo de maior desafio dentro de alguém que quer fazer dublagem. Porque, como você disse, dublar uma pessoa real, ela transita entre emoções. Então, quando você está dublando um personagem, você assiste a cena, ele demora para transitar entre as emoções, né? E você vê que é atuado. Uma pessoa, ela uma hora ela tá falando normal, outra hora ela tá gritando, outra hora ela tá tendo emoções divergentes. Então, o reality show hoje, eu acho que ele é um maior desafio para quem quer ser dublador, porque não é todo mundo que gosta de dublar reality show, né? Por conta disso, porque você às vezes está dublando uma pessoa ali e às vezes você tá dublando ela na ação, né? Ela falando para a câmera e ela participando do reality. Então é tudo muito rápido, é um processo rápido e meio custoso, mas é muito gostoso de fazer, é muito gratificante de fazer reality show. Interessante, né? Que quase ninguém fala, o pessoal fala mais das dublagens para filmes e séries, né? Mas é interessante a gente frisar nisso também, as diferenças. Além de dublador, você trabalhou recentemente para U-Book como narrador do audiolivro O Último dos Róis, né? Que é um livro de fantasia do autor João Pedro Leal. Conta pra gente como foi essa experiência.
Então, eu tinha feito testes para audiolivros, tanto numa produtora chamada Toca Livros, que fica ali na Barra Funda, né? Quanto para a UBX. Então eu fui lá, fiz o teste e tudo mais. E aí a UBX entrou em contato comigo e falou: olha, a gente tem um livro aqui que é do seu perfil. Você consegue fazer vozes e tudo mais, e a gente gostaria de marcar um teste com você. E aí quem iria aprovar era o próprio autor, né? Que, se eu não me engano, ele não é de São Paulo, ele tinha contratado o serviço de lá, ele gostou e a gente fez o primeiro livro, né? O último dos Róis. Agora eu posso até falar, eu tô terminando de fazer um chamado Johnny Bless, que é do autor João Bedene, né? Que também é a mesma pegada, o mesmo perfil, fantasia, personagens e tudo mais. Como a gente já terminou a gravação desse livro, eu posso já divulgar. Logo ele vai estar disponível aí no e-book. Chama Johnny Bless, Entre Mundos, o nome do livro. Muito interessante. Então você falou que o próprio autor, ele escolheu, né, a sua voz, no caso do último dos Róis. Mas eu queria saber se esse processo de escolha do narrador é assim, é o próprio autor ou se é a produtora que escolhe? Então, a produtora fez teste comigo e aí o próprio autor do livro, ele escolheu ali qual foi o narrador que mais se adequa para a história. Por exemplo, eu não tenho uma voz muito forte, muito impactante, mas o que pesou na hora da escolha do autor foi a elasticidade de fazer um duende a fazer um monstro, né? E aí tinha outros narradores que tinham vozes espetaculares, mas que talvez eles não tinham essa plasticidade de mudar de voz, né? Interessante. Então o trabalho de ator foi fundamental, né? Aí como narrador. É fundamental. Existe, hoje em dia está muito dublador indo para esse campo de audiolivro, também até por questão de necessidade, não que seja menor do que dublagem, né? Mas para abrir um pouco o leque de trabalho mesmo, né? Está se descobrindo como narrador, né? Sim, com toda certeza. Quanto tempo em média você demorou para gravar esses livros? Então, o livro, ele no final ele tem, sei lá, 3-4 horas ali de produto final. Essas 3-4 horas, eu acho, eu não tenho total certeza, mas pode ter sido umas 18-19 horas de gravações. Interessante. Porque então, é um número bem grande de páginas, né? Sim, é um número bem grande, porque às vezes você até faz um trabalho coeso, mas o diretor ali, ele fala, olha, essa cena precisa de mais entrega. Ou então a intenção do personagem é outra. Porque nós, como atores e narradores, às vezes a gente narra no automático e acaba perdendo um pouco do que a cena quer de fato dizer, né? Isso também é fator importante na dublagem, né? Sim, uma coisa está conectada com a outra, né? Deixa eu só... para a gente encerrar, você também apresenta o programa, o podcast Monogeek FM, né? Desde 2019, você atua pela Web Rádio Blast. Programa sobre assuntos da cultura pop. Eu queria saber como que é feito o processo de construção das pautas para o seu programa. Então, o Monogeek, ele é um podcast e começou com um podcast, depois ele foi para a rádio, né? Eu consegui entrar em contato com a Web Rádio. Eu faço com o maior amor e carinho, freelance, a gente não ganha nada por isso, só quando tem algum tipo de anunciante. E as pautas são construídas semanalmente de acordo com assuntos aprofundados da cultura pop, né? Seja de games, seja filmes do momento. Então ele transita entre 4 tópicos, que é games, séries, animes e cinema, né? Esses são os 4 principais tópicos, né? Que no final de semana, todo domingo, a gente faz uma espécie de mesa de bar, se reúne lá com pessoal de outros podcasts, de outros programas da rádio, para trocar uma ideia sobre um assunto ou da semana ou relevante à cultura pop, né? Sim, muito bem. Bom, pessoal, esse foi o Wanderson Sampaio, nos ajudando a entender como é ser um multiprofissional da comunicação. Muito obrigado pela sua participação, Wanderson. Prazer imenso, viu, Jeff? Prazer é todo meu. Vamos agora para um breve intervalo e na volta teremos a participação de Marcelo Leme, que também trará uma entrevista bem bacana. Não saiam daí!